Continuando o nosso cálculo, então, pessoal, a partir do momento que a gente já determinou a asa, tá? A gente pode passar, então, para a próxima fase, que é a determinação do cálculo da ase, tá? Ou amostra seca em estufa. No caso aqui da estufa, a 105 graus, tá? Onde a gente vai retirar, então, toda a água desse material. Então, também pode ser definido como matéria seca definitiva, tá? Já que a gente usou uma alta temperatura para secagem. Quando que a gente pode proceder à ase, pessoal? Quando o produto, né, a nossa amostra, naturalmente, ela tem mais ou uma porcentagem igual a 88% de matéria seca, tá? Na matéria natural. Isso aqui, tá, gente, pode ser encontrado em grãos, em rações, tá? Então, pode ocorrer isso aqui. Ou então, pessoal, quando a gente tem, tá? Um material que já teve a sua pré-secagem. Então, que a gente já fez a asa lá nos 55 a 65 graus, tá? Então, ou o material que já tem 88% de matéria seca ou mais, ou o material que já fez a pré-secagem, tá? Então, pessoal, a partir disso, tá? A gente tem, então, a possibilidade aqui de calcular a ase, tá? Depois dessa primeira secagem. Todo o processo, tá? Como a gente faz a pesagem, como a gente faz a pesagem desses materiais e como a gente consegue, tá? Esses valores estão descritos, então, tá? Na nossa aula, na nossa videoaula. É só vocês acessarem lá, tá? Então, diante disso, do nosso exemplo, tá? A gente tem o peso do nosso pesa-filtro vazio é igual a 42,3031 gramas, tá? Aí você foi lá e colocou a amostra dentro. Então, o peso do pesa-filtro mais a amostra deu 42,4961 gramas, tá? Aí, o peso da amostra, o peso da asa, tá? Que é esse aqui menos esse aqui. Perdão, aqui é 45, tá? 45. O peso desse menos esse vai dar 3,1930 gramas, tá? Aí depois, o peso do pesa-filtro mais a amostra seca, tá? Você levou isso aqui para a estufa e ficou ali a 105 graus de 6 a 12 horas, tá? Então, o peso do pesa-filtro mais a amostra seca vai dar 45,1541, tá? Que é menor que esse peso aqui, por quê? Porque já ocorreu a secagem, tá? Então, a gente já evaporou toda a água que tinha aqui. E depois, né, se a gente diminuir, né, do peso desse aqui menos a amostra, a gente tem o quê? O peso da amostra seca, então dá 2,8510, tá? Então, a gente vai fazer todos os processos de pesagem para conseguir esses valores e repetindo, tá? Eles estão lá descritos no vídeo da nossa aula, tá? Para que vocês possam depois tirar as dúvidas quanto conseguir esses valores aqui, tá? Diante desses valores, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer, então, o cálculo da ase, tá? Da ase por cento. E qual que é a fórmula que a gente vai usar? A gente vai usar ase em gramas, tá? Dividido pela asa em gramas, multiplicado por 100. O que é essa ase, gente? É o peso da amostra seca em estufa de 105 graus, tá? É o último peso que a gente consegue. Então, a ase é esse peso aqui, ok? Que é o peso da amostra seca depois da secagem a 105. E a asa, pessoal, é o peso da amostra seca ao ar, tá? É aquela amostra que você pesou antes de ir para a estufa de 105 graus. Então, é esse peso aqui, ok? Então, vamos substituir. A gente tem, então, que ase por cento é igual ao peso da amostra seca em estufa, 2,8510, tá? Dividido pelo peso da amostra seca ao ar, 3,1930, multiplicado por 100, tá? Então, você faz, né, essa divisão e multiplica, e você tem, então, o resultado, tá? Que a nossa ase por cento é igual, tá? A 89,29%, tá? Então, a matéria seca definitiva desse produto aqui é 89,29%, tá? O que a gente faz com esse valor aqui? A gente consegue, então, determinar a matéria seca da forragem, tá? Com a correção
da matéria seca, porque essa aqui, gente, aquela primeira que a gente conseguiu é a amostra seca ao ar, não seria, tá, a matéria seca que a gente tem que calcular. Então, para a gente calcular essa matéria seca, o que a gente precisa? A gente precisa do primeiro valor que a gente calculou no cálculo anterior, tá, a matéria seca da asa, da forragem, que foi de 44,18%, tá? E a matéria seca, tá? Da ase agora, que a gente conseguiu, que é esse valor aqui, que a gente acabou de calcular, ó, que é de 89,29%. Então, a gente vai fazer a correção desse material para a matéria seca. Como que a gente faz, então? A gente faz o cálculo, tá? De correção, utilizando essas porcentagens aqui em decimais, tá? Então, a gente vai fazer 0,8929 vezes 0,4418, tá? Multiplicado por 100, ok? Então, a gente vai pegar a ase em decimais multiplicado pela asa em decimais. E esse valor vai ser multiplicado por 100. Fazendo, então, essa multiplicação e multiplicando por 100, a gente tem, tá, gente, o nosso material com correção para matéria seca, que ele tem 39,45% de matéria seca na silagem, tá? Essa aqui seria, então, a nossa matéria seca da silagem, tá? Então, fazer todo esse processo que a gente viu para conseguir a matéria seca da silagem. E se a gente quisesse, pessoal, a percentagem de umidade dessa silagem? É só fazer o cálculo ao contrário, né? Então, a gente vai ter ali 100% de umidade, certo? Menos 39,45% de matéria seca vai ser igual a 60,55% de matéria seca, tá? Então, o nosso produto, de água. Desconsiderem a matéria seca, de água, tá? Então, esse nosso produto, essa nossa silagem de milho, ela tem 60,55% de água e 39,45% de matéria seca, tá? Então, a gente chega a essa evolução do nosso cálculo, tá? Então, a gente faz a asa, depois a gente faz a ase, que é o que a gente viu aqui, e por final, a gente consegue, então, fazer a matéria seca do material que a gente iniciou a nossa secagem, tá? A matéria seca corrigida, essa correção, e a partir dessa correção, então, a gente tem os valores, né, reais de água e de matéria seca que esses produtos têm, tá? Então, aqui a gente fecha os nossos cálculos de asa, de ase e de correção de matéria seca.